Fala, gente boa! Bom, no último dia 16 de fevereiro, ou seja, segunda-feira, né? Barra do Sul, a pequena e simpática Barra do Sul, né? Ela estava em festa. Mas então, antes, obviamente, vocês devem estar perguntando, mas então eles estavam celebrando os 34 anos de emancipação política de Barra do Sul, que, como é mais do que sabido, até 92, né? Pertenceu a Araquari, teria sido alguma celebração pelo fato do Kim Kataguiri ter perdido a virgindade. Afinal de contas, o que aquele povo todo estava comemorando? Bom, aqui no último dia 16 de fevereiro, né, agora, finalmente falando sério, foi o aniversário de Heraldo José Rezinga Reinert, né? Ou simplesmente Heraldo, Mister H, como vocês preferirem, né? O pequeno gigante da comunicação de Barra do Sul, né? Ele é radialista, ele é funcionário da prefeitura de Barra do Sul, é a grande voz, né? O grande porta-voz da torcida do Caxias, né? E justamente em homenagem a ele, eu estou vestindo essa camisa aqui, né? Do Club de Regatas Vasco da Gama, que é uma das grandes paixões da vida do Heraldo, né? E eu vou ir também, né? Irei mostrar em homenagem a ele essa camisa aqui, né? Que é a camisa da Loucos pelo Caxias, né? Como é mais do que sabido, né? Até já vesti essa camisa diversas vezes. O Heraldo, isso já há algum tempo, ele tem um canal dedicado ao Caxias, né? Que é esse, cujo nome que eu acabei de citar, tá? E também ele é líder, né, fundador e líder de uma torcida organizada com esse mesmo nome, tá? Antes que vocês aí do outro lado fiquem assustados, tá? Quando eu digo torcida organizada, não é aquilo que vocês estão pensando, tá? É uma torcida bem familiar. Inclusive ele mesmo, né? Já em uma ocasião, em um clássico contra o América, ele levou toda a família para assistir, né, o jogo Loucos pelo Caxias, né? E então essa camisa lindona aqui de novo para vocês, tá? Bom, falando nele, né, falando no Heraldo, né, isso há meses atrás, tá? Eu encontrei ele na rua Plácido Gomes, até já irei mostrar para vocês essa rua, tá? A Plácido Gomes é esse traçado, né? Essa linha reta que eu estou tocando, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Fica ali bem no início do bairro Anita Garibaldi, tá? Essa parte que está marcada com cinza escuro, tá? É o bairro, né? O Anita Garibaldi. E esse traçado, essa linha reta que eu estou tocando, é justamente essa Rua Doutor Plácido Gomes, tá? Fica bem ali um pouco depois do Hospital São José, é uma rua que inicia quase em frente à Campiã, né? E termina em frente ao quartel do 62º Batalhão de Infantaria. Então essa rua que cruza Getúlio Vargas e que fica pouco depois do hospital é a Rua Doutor Plácido Gomes, tá? E mais ou menos bem aqui, né, onde eu estou indicando, né, aqui bem nessa parte dessa linha reta, né, que eu encontrei o Heraldo, né? E nós ficamos um bom tempo, né, discutindo sobre os mais diversos temas, né, sobre filosofia, inclusive nós discutimos, né, se Dadá é Dudu ou se Dudu é Dadá, né? Mas agora, deixando de palhaçada e voltando a falar sério, tá? Talvez algum de vocês esteja se perguntando, mas que diacho foi o tal do doutor? Quem foi esse cara? Quem foi o tal do doutor Plácido Gomes? Ele foi o ginecologista, ele foi o namorado de infância da Regina Casé, ele foi ginecologista da Ana Maria Braga, ele foi o aluno mais nerd, né, o aluno mais CDF da classe dele. Quem foi esse cara? Né? Bom, essa história, tá? A história dessa rua, né, que eu acabei de indicar, antes que eu perca, né, que eu esqueça, né, eu já ia esquecendo isso, né, agora virão as tradicionais fotos, tá? Bom, o que eu mostrarei para vocês agora, tá? Isso aqui que eu estou indicando, né? Esse aqui é o registro, tá? É o documento oficial, a ata oficial de fundação do Corpo de Bombeiros de Joinville, tá? Para quem não sabe, o Corpo de Bombeiros de Joinville ele foi fundado no dia 13 de julho de 1892, naquele local onde hoje existe um prédio, né?
em estilo enxaimel, onde durante muitos anos funcionou a loja HM, né? Um prédio que fica bem em frente, ali na 9 de março, bem em frente à biblioteca pública, tá? Eu acredito até que quem mora em Joinville já reconheceu esse local, um local bem conhecido, né? E aqui do lado, tá? Esse outro documento que aparece aqui do lado, tá? Isso aqui é o documento de posse, tá? É, é o documento de propriedade, tá? Daquele terreno onde atualmente funciona a sede principal do Corpo de Bombeiros, ali na Rua Jaguaruna, tá? Explicando bem rapidamente, o Corpo de Bombeiros de Joinville, ele tem a sua sede nesse local, ali na Rua Jaguaruna, desde 1913, tá? Esse aqui do outro lado, tá? Esse aqui foi o primeiro caminhão, né? Primeiro veículo da frota do Corpo de Bombeiros de Joinville, tá? Isso aqui é um caminhão Chevrolet. Por incrível que pareça, isso aqui que vocês estão vendo era um caminhão, tá? Então isso aqui era um caminhão da marca Chevrolet de 1926, tá? Então faz tempo pra caramba, né? E as próximas fotos, tá? Que eu mostraria a vocês, né? A próxima foto, ou melhor dizendo, tá? Será essa foto aqui, tá? Isso aqui é um destacamento, né? Um grupo de bombeiros. Essa foto aqui ela foi tirada em 1927 e essa foto ela foi tirada bem no momento em que os bombeiros eles estavam se preparando para ir atender uma ocorrência, né? Repetindo, essa foto aqui é de 1927, tá? As próximas fotos, né? As últimas fotos, a penúltima foto, né? Será essa foto aqui, tá? Só um instante, tá? Por incrível que pareça, tá? Essa torre aqui que vocês estão vendo, tá? Essa foto aqui ela é de 1906, tá? E essa torre aqui que vocês estão vendo, ela ficava onde hoje é um centro comercial, ali bem no início da Rua São Joaquim, tá? Então, pouco depois desse terreno, hoje existe o edifício Manchester, tá? Ali, repetindo, nesse local aqui da torre, ali é bem no início do que hoje é a Rua São Joaquim e ali existe um centro comercial, tá? Repetindo, isso aqui é uma foto de 1906, tá? Da antiga sede do Corpo de Bombeiros de Joinville, tá? E, por último, né, a próxima foto, né, a última foto, melhor dizendo, essa foto aqui, ela é de 1913, tá? E isso aqui já né, essa torre que vocês estão vendo, ela ficava justamente onde é a atual sede da entidade, tá? Ali na Rua Jaguaruna, tá? Repetindo, essa foto aqui, essa torre, né? Essa foto ela foi batida em 1913, tá? Uma das primeiras fotos do Corpo de Bombeiros, já no local onde ele está sediado até hoje, tá? Bom, como eu ia explicando nessa história, né, a história do que hoje é a Rua Plácido Gomes, né, onde encontrei e filosofei com o Mr. H, tá? Ela inicia no dia 26 de julho de 1890, tá? Nessa data que eu acabei de mencionar, um imigrante suíço chamado Heinrich Walter, tá? Ele comprou uma quantidade bem expressiva de terras, tá? Para ser mais exato, eram 110 mil metros quadrados de terra, tá? Para que vocês se situem bem, tá? Para situar vocês bem, tá? Essas terras, tá? Essa quantidade bem expressiva de terras que esse suíço comprou lá em 1890, ela equivale hoje às ruas Plácido Gomes, a Rua Alexandre Schlemm e a Rua Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Então aquela área, né? Aquela parte inicial do bairro Anita Garibaldi, logo após o Hospital São José, e que equivale a essas ruas que eu acabei de mencionar, a princípio, essa área era um terreno particular desse suíço, do Heinrich Walter, tá? Ele acabou prosperando, ele veio pobre, era um imigrante, era uma pessoa pobre, ele acabou prosperando aqui em Joinville, ele foi por diversas vezes juiz de paz, tá? Um juiz de paz, eu já expliquei várias vezes, era uma mistura de cargo político, um cargo jurídico. O ocupante desse cargo, ele não precisaria ser formado em direito, tá? Coisas do Brasil, né? Mas voltando, né? Em 1901, o nosso amigo Henrique, né? O Henrique Suíço, ele deu com as botas, ou seja, em 1901 o cara foi para Jesus, ele morreu, tá? E quem acabou herdando, tá? Esses terrenos todos, essa área bem considerável de terras,
acabou sendo o filho dele, que era o Wilhelm Heinrich Walter, tá? O nosso amigo Guilherme, né? Eu o chamarei de Guilherme para facilitar as coisas, tá? Ele não só se tornou proprietário dessas terras, como ele viveu, né, nelas, né? Então, do lado, né, bem do lado da residência dele, né, ficava um engenho de araruta, tá? Explicando para vocês bem rapidamente o que é uma araruta, tá? Uma araruta é uma erva muito semelhante à mandioca. E a partir da raiz moída da araruta, tá? Você fabrica polvilho, você produz com essa farinha, né? Você pode fazer bolo, pode fazer biscoito, pode fazer mingau, né? Ela tem várias aplicações, tá? Ela é muito semelhante à mandioca, tá? Mas não é mandioca, tá? É uma erva, vamos dizer assim, uma erva semelhante à mandioca, tá? Então esse engenho de araruta, tá? Ele é um engenho que acabou prosperando, né? Em 1892, pouco tempo depois que o Henrique Suíço tinha comprado essas terras, ele já tinha esse engenho de araruta, né? Esse engenho que acabou sendo herdado pelo filho dele, tá? Só que no dia 24 de junho de 1892, esse engenho pegou fogo, né? Bem no dia de São João, ironicamente, isso acabou pegando fogo, tá? O engenho, infelizmente, ele ficou totalmente destruído, né? E justamente em função desse incêndio que aconteceu em 24 de junho de 1892, nessa propriedade, né, que pertencia ao Henrique Walter, é que isso acabou motivando a criação do Corpo de Bombeiros de Joinville. Inclusive, um dos 39 fundadores do Corpo de Bombeiros acabou sendo o filho do Henrique Walter, né? Acabou sendo o Guilherme, né? E o Guilherme, que também foi um dos primeiros bombeiros, né, da história de Joinville, tá? Mas voltando, mais tarde, um certo tempo depois, tá? Anexo a sua propriedade, também anexo ao já reconstruído engenho de araruta, tá? Ele também passou a ser proprietário, né? Isso o Guilherme, né? Ele passou a ser proprietário de uma fábrica de macarrão, tá? E por incrível que pareça, tá? Eu acredito que você saiba, todos os moradores de Joinville saibam disso, né? Nessa região ali que eu estou mencionando, onde hoje existe a Plácido Gomes, né? E também a Alexandre Chileno e a Plácido Olímpio de Oliveira, essa região é cortada, tá? Pelo Rio Jaguarão. É um rio que tem a sua foz no Rio Cachoeiro, um rio poluidíssimo, né? Infelizmente muito poluído, né? Mal cheiroso, né? Lamentavelmente, tá? Só que e essa região, tá? Essa área que a princípio muitas décadas atrás pertencia à família Walter, tá? Durante um certo tempo essa região ela ficou conhecida como o Pasto dos Walter, tá? Então, já lá por volta de 1900, o que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, já era um polo comercial bastante importante, né, de Joinville, tá? E vinham muitas pessoas de fora, principalmente muitos comerciantes. E esses comerciantes, tá, eles vinham a cavalo, né? Esse era o principal meio de locomoção daquela época. E esses cavalos, eles ficavam pastando justamente nessa área, né? Nesse terreno, nesse local que pertencia à família Walter. E eles bebiam justamente da água do Rio Jaguarão. O Rio Jaguarão, que obviamente era completamente diferente dessa coisa lamentável que ele é hoje. Eu tinha falado do engenho de araruta, tá? A água que movia esse engenho de araruta, ela vinha justamente do Rio Jaguarão. Por incrível que pareça, nos anos 40 era possível você navegar pelo Rio Jaguarão de canoa. Inclusive, em 1875 havia um projeto para tornar o Rio Jaguarão, para alargar o Rio Jaguarão e torná-lo um rio navegável, né? Por incrível que pareça, né? Para nós isso é algo completamente absurdo hoje, mas o Rio Jaguarão já foi um rio navegável, um rio de águas potáveis, inclusive era utilizado para alimentar os cavalos, né? Certamente muitas pessoas bebiam das águas do Jaguarão e isso também servia para mover esse engenho, né? Que eu acabei de mencionar, que acabou pegando fogo lá em 1892, tá? Em relação a Plácido Gomes, a rua em si, tá?
ela começou a ser aberta, a princípio, como um caminho, tá? No final dos anos 30, e a princípio o nome dela foi Rua Rio de Janeiro, tá? Não me perguntem o porquê do nome original do autor Plácido Gomes ter sido esse, tá? E o trecho final ali entre o Hospital São José, da altura do Hospital São José até o batalhão, essa área, a princípio, era um terreno que pertencia ao padre Carlos, né? O Karl Bergerhausen, que foi o primeiro padre da história de Joinville, né? Então, parte da rua, a princípio, era um terreno que pertencia ao padre Carlos, tá? Então, resumidamente, essa foi a história da rua da rua Doutor Plácido Gomes, tá? Uma última informação, tá? Para encerrar o vídeo, tá? É que esse engenho de Araruta que acabou pegando fogo, ele ficava onde hoje é a rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira, para ser mais exato, onde hoje é o edifício Ouro Preto, né? Nos fundos, ele seria equivalente hoje aos fundos do edifício Ouro Preto, ali na Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já tá chato pra caramba, né? E no próximo vídeo, mais informações. Então, beleza e até lá, ok?